Qual é uma memória traumática de infância que mudou sua vida? Minha irmãzinha queria tanto ser amada pelo nosso pai que chegou ao ponto de tentar se transformar em mim. Agora ela está internada, mas a obsessão não diminuiu nem um pouco. Todo dia aparece uma nova pista do que ela anda tramando. Tenho certeza de que ela está planejando algo ainda pior, e até o meu próprio reflexo passou a me assustar. Se eu não fizer alguma coisa, logo ninguém mais vai lembrar quem eu sou de verdade. Desde o divórcio dos nossos pais, quando a Emma tinha só 6 anos, ela ficou desesperada por atenção porque o papai me levava para passear nos fins de semana, cinema, restaurante, o apartamento novo, enquanto inventava 1000 desculpas para não ver a Emma. Ela ficava horas na janela esperando por um carro que nunca chegava, e era de partir o coração vê-la assim. Mas no dia seguinte ao aniversário que o papai esqueceu, tudo mudou. Emma apareceu no café da manhã com o cabelo igual ao meu e vestindo meu suéter antigo. O papai sempre adorava quando você usava isso, ela disse. Mamãe ficou preocupada, mas eu só fiquei aliviada de ver que ela tinha parado de chorar toda a noite. No começo, achei até engraçadinho ver Emma me imitando. Ela sentava do meu lado para fazer a lição, copiando minha letra direitinho. O papai fala que a sua letra é a mais bonita. Ela ria. Começou a usar meu shampoo, meu perfume, e até treinava a dar risada igual a mim em frente ao espelho. Mamãe achava que era só uma fase, e quando Emma passou a se apresentar com o meu nome na escola, até a orientadora achou melhor não mexer, falou. Se isso ajudar ela a lidar com o divórcio. As crianças que nunca tinham notado a Emma antes começaram a chamá-la pelo meu nome, e ela nunca corrigia. No Natal, o papai deu para ela exatamente a mesma capinha de celular que a minha. Todo mundo ficou mais tranquilo de ver que ela parecia mais feliz. Mas depois das férias de verão, tudo ficou estranho. Emma me puxou pro quarto dela, sorrindo, e me mostrou os dentes da frente lixados, igual ao meu, que quebrei quando caí de bicicleta. Fiquei chocada. Ela passou a língua pelos dentes. Orgulhosa. O dentista achou estranho, mas eu insisti. Olha isso também. Ela abriu o armário e revelou um monte de roupas idênticas às minhas, organizadas conforme eu usava. Faça um calendário, explicou. Assim posso ser você certinho. Tentei conversar com calma. Isso já passou dos limites. Ela falou tranquila. Você não entende. O papai me chamou pelo seu nome semana passada. Ele está começando a enxergar. Aquela noite, mamãe sentou com a gente, tremendo de nervoso. A escola tinha ligado avisando que Emma estava assinando todos os trabalhos com o meu nome e marcou uma reunião. O rosto da Emma ficou gelado. Você tá com inveja porque o papai tá começando a me amar. Ela sussurrou antes de correr para o quarto e se trancar. Ouvimos ela arrastando móveis lá dentro, mamãe batendo e implorando por horas, e Emma gritando. Quer chamar a filha que o papai ama? Depois disso, eu me afastei. Mas no sábado, ela implorou para eu passar o dia com ela. Por favor, igual antes. Mesmo achando que ela estava completamente fora de si, ainda era minha irmãzinha. Então aceitei. Aquela noite, no meu quarto vendo TV, ela de repente se levantou dizendo, vou só no banheiro. Mas em vez disso, foi para o quarto da mamãe. Fui atrás, abri a porta e a cena era insuportável. Emma estava ajoelhada ao lado da cama, colando o olho esquerdo da mamãe com super cola, e o vidrinho de calmante já vazio do lado. Ela traçou uma linha de cola na pálpebra direita. Emma, o que você tá fazendo, pelo amor de Deus? Deixando ela feia. Sussurrou sem nem olhar para mim. Esses olhos manipuladores destruíram nossa família. Ela pressionou a pálpebra até secar. Quando o papai ver ela amanhã, cega e indefesa, vai ter que salvar a gente. Tentei impedir, mas Emma agarrou meu pulso com uma força assustadora. A feiura dela me contaminou. Por isso o papai não consegue me amar. O olhar dela era completamente perdido. Mas quando ela estiver arruinada, ele vai entender por que eu tive que virar você. Mamãe gemeu. Emma, calma. Tampou a boca dela e pegou mais cola. Agora a boca, para ela não mentir. Corri para ligar para a polícia, mas ninguém atendeu. Entrei em pânico e liguei para o papai. De repente, mamãe acordou desesperada, tentando abrir os olhos, arranhando o rosto, chorando. Me ajuda, meus olhos não abrem. Emma olhou satisfeita. Perfeito. Agora ela está feia por fora, igual por dentro. Nesse instante, papai arrombou a porta e viu tudo. Mamãe chorando, tentando desgrudar as pálpebras. Emma com mais cola na mão, completamente calma. Papai, olha, consertei tudo. Emma disse toda orgulhosa, enquanto ele a segurava. Agora você vai ver que eu sou a filha boa. Ela se debatia enquanto papai tentava contê-la. Olha o que fiz por você. Quando a cola não sair e ela ficar cega para sempre, você vai me agradecer. Os paramédicos precisaram sedá-la 2 vezes. Mesmo sendo levada, Emma sorria, achando que tinha salvado a família justamente por destruir tudo. O psiquiatra explicou que ela tinha desenvolvido um delírio de substituição e realmente acreditava que tinha virado eu. Internaram Emma numa clínica psiquiátrica para menores. Disseram que ela estava estável até demais, porque liberaram o telefone para ela. Meu celular tocou às 3 da manhã. No começo, era só respiração. Depois, a voz da Emma. Descobri o problema. Eu tentava virar você enquanto você ainda existia, mas tem outro jeito. Desliguei tremendo, com a tela ainda mostrando o número dela. Eram 307. Mamãe continuava no hospital, tratando os olhos, e papai ficou acompanhando a internação da Emma. Eu estava sozinha em casa, com as palavras dela martelando na minha cabeça. Acabei tirando print de cada ligação como prova, desesperada. O psiquiatra já tinha avisado que Emma podia tentar manipular a situação, mas ninguém esperava que ela conseguisse usar o telefone tão rápido. Não consegui dormir. Empurrei a cômoda contra a porta do quarto e fiquei na cama, assistindo o sol nascer pelas cortinas.
Às 6h43, meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Gelei ao ler. A mensagem vinha com uma foto da Emma no hospital, usando o avental todo rabiscado de canetinha para parecer com o meu pijama favorito. As mesmas estrelinhas, o mesmo desenho de lua. Até a mancha de café que fiz na semana passada ela copiou. O texto dizia: "Não se preocupa, mana. Não vou a lugar nenhum", com um emoji piscando no final. Vesti qualquer roupa e fui direto para o apartamento do papai. O porteiro me reconheceu e deixou eu subir. Bati até ele abrir, ainda de roupão, segurando uma caneca de café com os dizeres "Melhor pai do mundo", com a letra tremida da Emma de quando era pequena. Mostrei o celular para ele, com o histórico de ligações e a mensagem, e na hora ele ficou pálido. As mãos trêmulas largaram a caneca e ele afundou no sofá. Foi quando desabou de verdade, chorando de um jeito que eu nunca tinha visto. Confessou que estava indo visitar a Emma todos os dias, desde que ela foi internada. Por culpa, segundo ele. Contava para ela nossos planos do fim de semana, achando que assim ela se sentiria incluída. Mas nem percebeu que ela estava guardando cada detalhe, planejando algo maior. Voltar para casa parecia um pesadelo. Achei minha mãe na cozinha, os olhos cobertos por uma faixa de gaze branca. Tentava fazer café tateando, mas acabou espalhando açúcar pelo chão. Quando me ouviu entrar, virou para minha direção e começou a gritar. Os colírios do hospital estavam ardendo demais. Ela caiu sentada na cadeira, chorando, e contou entre soluços que a Emma andava fazendo 1000 perguntas sobre o meu nascimento nas semanas antes do ataque. Que horas eu nasci? Como estava o tempo? Quem foi a enfermeira? Mamãe achou que era para algum projeto de terapia, tipo árvore genealógica. Meu celular tocou de novo. Era o Jake, meu namorado, mandando mensagens desesperadas. Alguém ligou para o trabalho dele de manhã fingindo ser eu, querendo saber o horário dele, quando fazia pausa, quando ficava sozinho. A recepcionista achou a voz estranha, quase robótica, e não passou a informação, mas o Jake ficou apavorado. 2 dias depois, teve nossa primeira reunião familiar na clínica psiquiátrica. O cheiro da sala era de desinfetante forte misturado com tristeza. A psiquiatra da Emma, uma senhora de olhar doce e cabelo grisalho, deu uma notícia que me gelou por dentro. A Emma estava descrevendo tudo sobre mim para os outros pacientes. Não só a aparência, mas meus jeitos, minha voz, até a forma como inclino a cabeça pensando. Ela mandava os outros decorarem essas informações. Testava nas sessões em grupo. Uma das meninas, da idade da Emma, cheia de curativos no pulso, procurou a psiquiatra em particular querendo saber se eu era mesmo eu, ou se era a Emma. Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça por dias. Na volta para casa, parei na cafeteria de sempre. O Marcos, barista que me serve meu latte de baunilha faz 2 anos, estava estranho, me olhando e depois desviando o olhar. Até que se aproximou e sussurrou que alguém ligou mais cedo pedindo meu pedido habitual, com uma voz igual à minha, só que pediu chantilly extra, coisa que nunca peço porque sou intolerante à lactose. O Marcos achou que eu estava doente e por isso minha voz estava diferente. Quando cheguei em casa, fui direto no quarto da Emma. Mamãe deixou tudo igualzinho desde a noite que ela foi levada. Os tubos de supercola tinham sumido. Agora são provas, mas o resto estava igual. Comecei a vasculhar. Primeiro a escrivaninha, depois o armário. Debaixo do colchão achei algo que gelou meu sangue. Um caderno grosso de espiral, cheio de adesivos iguais aos do meu notebook. Lá dentro, a Emma tinha anotado tudo. Meus hábitos, minuto a minuto. O horário do banho, o shampoo que uso primeiro, quantas vezes aperto o soneca do despertador, anotações de conversas de meses atrás, palavra por palavra, ligações com o Jake que ela devia ter escutado escondida, até minhas senhas, que ela adivinhou me vendo digitar de longe. Mamãe me achou chorando no chão do quarto da Emma, o caderno aberto no colo. Ela mal enxergava por causa da faixa, mas nem precisava. Confessou que a fatura do cartão mostrava compras estranhas de 2 meses atrás, um aplicativo de gravação, um software que ela nem entendeu. Quando ligou pro banco, disseram que as compras tinham sido feitas online, disfarçadas como se fossem supermercado. Emma estava treinando com tecnologia, não só imitando. Minha melhor amiga, a Mia, ligou enquanto eu e mamãe ainda tentávamos entender tudo. Ela estava em pânico. Uma conta nova nas redes sociais tinha mandado solicitação de amizade, usando fotos minhas roubadas do perfil. Mandava mensagens perguntando nossos planos pro fim de semana e se eu tinha falado algo sobre estar doente. Mia percebeu na hora que era estranho. O texto era formal demais, cuidadoso demais, totalmente diferente de mim. Papai apareceu aquela noite para uma reunião de emergência na garagem. Ele nem conseguia encarar os olhos enfaixados da mamãe. Admitiu que a Emma andava gravando as conversas deles há meses. Ela dizia que precisava das gravações para quando eu não estivesse mais lá. Ele achou que era por causa da faculdade. Não viu que ela pensava em algo bem mais definitivo. Voltei ao quarto da Emma naquela noite, procurando com mais calma. Debaixo da cama, bem no fundo, achei uma pasta amarela. Dentro tinham impressos antigos dos meus pais, da época do divórcio. Emma tinha descoberto a senha da mamãe, nome de solteira mais ano de nascimento, e lia esses e-mails na biblioteca. Marcou com marca-texto toda vez que diziam que eu era mais fácil de amar, ou menos difícil. Uma das páginas estava manchada de sangue, provavelmente porque a Emma se cortou lendo e o sangue pingou, como se fosse um ritual. No dia seguinte, o hospital psiquiátrico ligou. A colega de quarto da Emma, outra adolescente problemática chamada Sarah, começou a se apresentar como irmã dela. Ver o pai chorando no sofá abraçado ao boneco que a Emma fez me partiu o coração, mas mais ainda ver minha mãe tentando fazer café sem enxergar por causa do ataque. Emma vinha planejando tudo há meses, aprendendo cada detalhe da minha vida. Agora até os outros pacientes tentavam ser a irmã dela também.
Essa família está descobrindo o quanto a dor da Emma era profunda e o quanto ela planejou tudo. Funcionários da noite acharam a Sarah no banheiro com uma lixa tentando desgastar os dentes para ficarem iguais aos meus. Ela nunca me viu, só ouviu a descrição da Emma. Eu comecei a registrar tudo, criando meu próprio arquivo de provas. Cada mensagem, cada ligação, cada situação esquisita. A pilha só crescia. Quando fui pra faculdade à tarde, 3 colegas juraram ter me visto na biblioteca no dia anterior, mas eu nem fui lá. Nas câmeras dava pra ver a Chloe, amiga da Emma do colégio, vestida igual a mim, até mochila e cabelo preso num coque, tudo igualzinho. Papai finalmente me mostrou as mensagens que a Emma mandava pra ele antes do incidente. Uma delas me deu um nó no estômago. Ela consegue tudo porque parece com a mamãe antes de você passar a odiá-la. Foi a primeira vez que alguém falou em voz alta o verdadeiro motivo do favoritismo do meu pai. Antes do casamento dos meus pais desandar, eu era a cara da mamãe. A Emma, por outro lado, passou a se parecer com ela depois de anos de brigas e estresse. Papai, toda vez que olhava para a Emma, fazia questão de ignorar a própria responsabilidade. O telefone fixo tocou numa tarde em que eu estava sozinha. Mamãe tinha saído para mais uma consulta, tentando recuperar a visão. Quase não atendi, mas algo me fez pegar o telefone. Era a voz da Emma, doce e suave, enchendo a linha. Só que ela não estava falando comigo. Pensava que era a mamãe do outro lado. As palavras dela me gelaram. Eu sou a filha que você queria. Lembra? Aquela que não destruiu seu casamento. No dia seguinte, meu chefe me chamou na sala dele. Alguém tinha enviado um e-mail, usando um computador da biblioteca pública, solicitando afastamento prolongado por questões de saúde mental. O pessoal do TI rastreou até uma biblioteca perto da clínica psiquiátrica. O e-mail era impecável, super profissional e cheio de detalhes sobre meus projetos, mas eu não tinha escrito aquilo. Minha mãe tentou nos colocar em terapia familiar, só que a terapeuta que ela achou não levava nossos problemas a sério. Dizia que rivalidade entre irmãs era normal, que competir por atenção depois do divórcio era natural. Não contamos da supercola, nem do lixamento dos dentes, nem da rede de cúmplices que a Emma estava armando. A filha da terapeuta estudava na mesma escola da Emma. Não dava pra arriscar. Passei a vigiar o estacionamento de visitantes da clínica psiquiátrica nas minhas horas vagas e foi ali que vi a Chloe saindo com um envelope pardo. Segui de dentro do carro até uma loja da FedEx e fiquei esperando enquanto ela entrava. Meu coração acelerou enquanto eu esperava ela sair para poder entrar. Convenci o atendente de que era irmã da Chloe e que ela tinha esquecido de incluir um documento importante. Ele me contou que o pacote estava endereçado para minha casa. No dia seguinte, consegui interceptar a entrega. Minhas mãos tremiam ao abrir. Eram autorizações falsificadas para transferência de escola, documentos para mudar registros acadêmicos e até uma carta falsa, supostamente minha, pedindo para mudar meu nome legalmente para o da Emma. As assinaturas eram perfeitas. Ela vinha treinando, copiando minha letra num caderno só para isso. O jantar de domingo na casa da vovó era meu porto seguro, mas até isso perdeu a paz. Enquanto passava as batatas, vovó comentou que a Emma tinha ligado para ela na semana anterior. Uma menina tão doce, vovó disse, tão interessada nas histórias da família. Ela pediu minhas fotos de bebê para um projeto de terapia, e vovó já tinha mandado pelo correio. Agora, as minhas fotos de bebê estavam nas mãos da Emma. Passei horas vasculhando nossas redes sociais do último ano, e o padrão era assustador. Emma vinha fotografando meus looks diariamente, criando um catálogo minucioso. Sabia qual jeans eu usava com qual blusa, que sapato escolhia nos dias ruins, ou qual jaqueta pegava quando estava com pressa. Um ano de vigilância bem debaixo do nosso nariz. Foi então que a doutora Chen, psiquiatra da Emma, me ligou querendo conversar comigo em particular, fora do protocolo, segundo ela, mas necessário. Nos encontramos numa cafeteria no centro, onde ela contou que a Emma estava recrutando outros pacientes para algo chamado Projeto Irmã. Estava ensinando essas meninas a andar, falar e até piscar como eu. Pela primeira vez, meu pai fez o que precisava. Depois que a Emma deixou na caixa postal uma mensagem com a minha voz dizendo: "Eu te perdoo por ter escolhido errado", ele finalmente bloqueou o número dela. Foi o único momento em que ele realmente me protegeu, em vez de tentar aliviar a culpa em relação a Emma. Patrícia, melhor amiga da minha mãe, apareceu com uma história perturbadora. Emma vinha visitando a casa dela há meses antes do incidente, treinando para ser a filha perfeita, perguntando detalhes sobre os traumas da infância da minha mãe e que tipo de filha teria facilitado a vida dela. Patrícia achou que era tarefa de terapia, sem perceber que a Emma estava montando uma nova personalidade do zero. Na manhã seguinte, Emma me mandou fotos de dentro da ala psiquiátrica. Nas imagens, ela aparecia com outras 3 pacientes, todas caracterizadas para parecerem comigo. Mesmo corte de cabelo, mesma postura, até tentando imitar meu jeito de inclinar a cabeça. Uma das meninas tinha ataduras brancas no maxilar, depois de tentar lixar os dentes. A mensagem embaixo gelou minha espinha. "Olha, fiz irmãs pra você." Reconheci na hora o padrão da Emma, sempre mirando nas pacientes mais frágeis, meninas já cheias de dúvidas sobre quem eram. A irmã mais nova do Jake começou a receber mensagens no Instagram sobre irmandade e como serem melhores juntas.
Fui até a casa deles naquela tarde e contei tudo para os pais do Jake, que bloquearam imediatamente as contas falsas da Emma e agradeceram muito por eu ter avisado antes das coisas piorarem. Uma enfermeira da ala da Emma procurou a doutora Chen preocupada com a dinâmica do grupo nas sessões. Emma estava ensinando as outras pacientes a copiar cada um dos meus gestos e transformando a terapia em ensaio. Fazia as meninas treinarem minha risada, o jeito que eu prendia o cabelo atrás da orelha, até como eu segurava o lápis. A enfermeira viu a Emma avaliando as apresentações das meninas, corrigindo com uma precisão assustadora. Dona Maria, minha vizinha idosa, apareceu na nossa porta com uma pilha de cartas não abertas. Emma vinha ligando a cobrar para ela da clínica, e quando Dona Maria parou de aceitar as ligações, começaram as cartas. Tomei um chá com ela, explicando a situação da Emma. O rosto de Dona Maria ficou pálido ao admitir que em visitas anteriores, Emma tinha perguntado detalhes sobre onde guardávamos chaves reservas. Passei o fim de semana inteiro montando uma pasta detalhada sobre a escalada da Emma, prints de mensagens, cópias de e-mails, datas e horários dos incidentes, relatos de vizinhos e colegas de classe. O dossiê ficou tão pesado que precisei separar por abas. Minha mãe me ajudou a organizar tudo em ordem cronológica, enquanto eu fazia cópias digitais em 3 nuvens diferentes. A segurança do campus levou meu relato a sério, mas explicou os limites. Sem provas concretas de que a Chloe tinha cometido algum crime dentro da faculdade, só podiam aumentar a ronda e marcá-la como pessoa de interesse. O policial sugeriu que eu variasse minha rotina e horários, um conselho que parecia sensato e assustador ao mesmo tempo. A doutora Chen acabou se tornando uma aliada inesperada para lidar com as manipulações da Emma. Nos nossos cafés, ela compartilhava percepções profissionais sobre delírios de identidade, sempre respeitando a confidencialidade da paciente. Contou que já tinha tratado um caso parecido anos antes, em que uma intervenção precoce evitou que tudo piorasse. O recado era direto. Documente tudo. Fique atenta e nunca subestime a determinação da Emma. Descobri ainda que, antes de ser internada, a Emma vinha visitando o prédio do meu pai fazia semanas. O porteiro se lembrava muito bem dela. Estava sempre vestida igual a mim, usando o mesmo tipo de copo de café que eu costumava levar. Ela conquistou a simpatia dele levando biscoitos caseiros e, de tanto observar, aprendeu os códigos das portas enquanto ele digitava. O síndico só aceitou trocar todos os códigos de acesso depois que mostrei fotos provando que eu e a Emma não éramos a mesma pessoa. A Kate, que conhecia a Emma desde a escola, me procurou no Facebook com uma história preocupante. Já no ensino médio, a Emma tentou convencê-la a participar de sessões em que se arrumavam como as garotas mais populares e bonitas da turma. Isso só acabou quando a mãe da Kate achou um caderno da Emma repleto de anotações minuciosas sobre a aparência e o jeito das outras meninas. Percebi então que aquele padrão estranho já existia muito antes do que qualquer um suspeitava. As mensagens da Emma começaram a aumentar em frequência e se tornaram cada vez mais agressivas. Quando parei de responder, ela passou a enviar textos enormes tentando analisar por que eu estaria sendo tão cruel comigo mesma. Minha mãe reparou na minha calma ao lidar com tudo. Eu só tirava print das mensagens, arquivava tudo numa pasta de evidências e não respondia. Ela comentou sobre minha maturidade, dizendo que finalmente enxergava a força que eu desenvolvi depois de tantos anos sendo o alvo da Emma e a filha preferida do meu pai. Faltavam só 48 horas para terminar o prazo de 14 dias da internação da Emma. A clínica psiquiátrica explicou que não poderia mantê-la lá por mais tempo, sem algum novo incidente que comprovasse perigo iminente. A assistente social contou que a Emma estava sendo exemplar, cumprindo todas as regras, participando das terapias e tomando os remédios. As atividades de irmã de projeto não eram consideradas graves o suficiente para justificar a internação involuntária. Durante uma revisão do caso, o psiquiatra encontrou desenhos escondidos debaixo do colchão dela, plantas detalhadas dos prédios da minha faculdade, minha grade de aulas com nomes de professores, e até esboços dos meus cantinhos preferidos da biblioteca, todos com observações sobre horários, pontos cegos e rotas de fuga. Ele tirou fotos para anexar ao prontuário da Emma, mas explicou que, do ponto de vista jurídico, planejar não era o mesmo que agir. Minha mãe ficou com as mãos trêmulas durante a ligação supervisionada com a Emma. Ela insistia em chamar minha mãe de nossa mãe em vez de mãe, sempre falando como se fôssemos duas filhas dividindo uma mesma identidade. Quando minha mãe tentou corrigir, a Emma riu e disse que estava confusa com os pronomes. A manipulação dela era tão sutil que até eu quase acreditei que fosse só um engano inocente. Emma fez uma proposta pela assistente social. Mudaria oficialmente de nome e se mudaria para o outro lado do país se eu assinasse os papéis autorizando. Tudo era muito profissional, provavelmente preparado por algum paciente que entendia de direito. Registrei a tentativa de chantagem e recusei pelos canais oficiais, fazendo questão de que tudo passasse pela assistente social para evitar qualquer contato direto. Só então a namorada do meu pai, Rebecca, admitiu que vinha recebendo ligações estranhas há semanas. Emma fazia perguntas detalhadas sobre o tipo de filha que meu pai gostaria de ter, o que deixaria ele mais feliz, como ser a filha perfeita para ele. Rebecca achou que era só parte da terapia, até perceber que a Emma anotava tudo e ainda pedia exemplos bem específicos sobre meu comportamento quando visitava meu pai. Analisando a linha do tempo que montei, ficou claro. O surto da Emma começou exatamente 1 ano depois do casamento do meu pai. Foi a prova definitiva de que ele tinha seguido em frente sem ela.
As fotos do casamento dizem tudo. Estou ao lado dele como madrinha, enquanto a Emma aparece distante, já começando a imitar minha postura e meu jeito. O fotógrafo registrou o instante exato em que ela decidiu parar de ser ela mesma. A rede de apoio da Emma era menor do que eu imaginava, mas mais fiel do que eu gostaria. Fora a Chloe e alguns amigos do hospital, quase todo mundo percebia as ilusões dela. Antigos professores lembravam dela como problemática, mas não perigosa, e ex-colegas evitavam contato. Só as pessoas mais vulneráveis caíam na manipulação, e mesmo assim, muitas vezes acabavam pedindo ajuda quando percebiam o padrão. Encontrei mais provas nos rascunhos de e-mails da Emma, que estavam no antigo notebook da minha mãe, já que ela esqueceu de sair da conta. Eram mensagens não enviadas para o meu pai, datadas de semanas antes do ataque com supercola. Em uma delas dizia: "Agora sou sua filha de verdade. Por favor, me ame." O fato de a Emma ter perguntado para a senhora Patterson onde ficavam as chaves reservas mostra como ela planejava tudo nos mínimos detalhes. O que mais me impressiona é perceber esse elo na linha do tempo. O surto da Emma começando exatamente 1 ano após o casamento do meu pai, com o fotógrafo captando o momento em que ela decidiu se transformar em outra pessoa. Os rascunhos de e-mail não enviados, com frases como "eu ligava para a Emma", mostram o quanto essa crise de identidade foi profunda. Cada rascunho era mais desesperado que o anterior, escancarando a ruptura psicológica dela em tempo real, sempre com mensagens cada vez mais frenéticas. O Jake mostrou do que era capaz ao não se deixar manipular pelas tentativas da Emma de nos afastar. Ela mandava mensagens de contas falsas, fingindo ser eu e dizendo absurdos. Depois se passava por amigas preocupadas, avisando sobre meus supostos problemas de saúde mental. Ele instalou câmeras de segurança no nosso apartamento sem que eu pedisse, e trocou as fechaduras depois de ver que a Emma andava pesquisando sobre arrombamento no navegador. Esse monitoramento aproximou ainda mais eu e minha mãe. Criamos uma rotina de conferir trancas, revisar as câmeras, atualizar nosso arquivo de evidências. Ela deixou de me ver só como a filha quieta, e passou a reconhecer a força que foi lidar com a Emma durante tantos anos. Isso acabou unindo ainda mais a gente diante dessa situação. Apesar de tudo, nunca consegui sentir ódio da Emma. Em uma sessão com a Dra. Chen, expliquei que a via como alguém doente, não maldosa, mas que também não sacrificaria minha segurança pelos delírios dela. A Dra. Chen disse que isso mostrava uma maturidade emocional rara, e me ajudou a enxergar a diferença entre compaixão e tolerância. A reunião de alta chegou rápido demais. Emma sentou na nossa frente na sala de reuniões, usando o uniforme do hospital que ela mesma prendeu com alfinetes para ficar com o caimento igual ao do meu jeans favorito. Quando me chamou, sem querer, pelo meu nome verdadeiro, e logo se corrigiu para me chamar de Emma, a Dra. Chen percebeu o deslize. Foi a primeira rachadura naquela atuação perfeita. Registros telefônicos do hospital mostraram que a Chloe recebia instruções detalhadas durante as ligações autorizadas da Emma. Listas de compras de marcas específicas de maquiagem, lojas de roupas para visitar, até roteiros de ligações para fazer em nome dela. As ligações eram supostamente só para manter contato com amigas, mas na verdade, traziam instruções disfarçadas para preparar golpes de roubo de identidade. 2 das irmãs que a Emma recrutou me procuraram por meio da assistente social do hospital. Queriam sair do grupo, mas tinham medo das consequências. As 2 já tinham visto os desenhos violentos da Emma, mostrando o que acontecia com traidoras que deixavam a irmandade. Consegui conectar as meninas com apoio terapêutico de verdade e registrei os relatos delas no nosso arquivo de evidências. A extensão da internação por 30 dias parecia uma vitória, até o administrador do hospital explicar que, sem crime ou ameaça imediata, a Emma acabaria solta de qualquer jeito. O sistema simplesmente não foi feito para manter sob controle alguém que consegue imitar perfeitamente Sandy Windham. O que a gente ganhou foi tempo, não segurança. Nesse meio tempo, minha rede de apoio ficou mais forte. Jake, Mia, Dra. Chen e, para minha surpresa, até a Rebecca, que ofereceu o apartamento dela caso eu precisasse me esconder. O Marcos da cafeteria também passou a ficar atento a qualquer pessoa parecida demais comigo. O apoio da comunidade me mostrou que as ilusões da Emma só colavam com quem estava sozinho e fragilizado. Numa visita monitorada, encarei a Emma cara a cara pela primeira vez desde que ela foi internada. Sentei bem na frente dela e disse com todas as letras que sabia do sofrimento dela, mas que não ia permitir que me apagasse. Por um segundo vi a máscara dela cair. O rosto se contorceu de raiva pura, mas logo ela se recompôs, deu um sorriso e perguntou por que eu estava sendo tão agressiva. No começo, os colegas da minha mãe trataram tudo como drama doméstico, até que as postagens da Emma começaram a aparecer nas redes sociais. Ela postava fotos com legendas tipo, finalmente sendo eu mesma, marcando lugares que eu frequentava. O irmão de uma colega, que era advogado, se ofereceu para conversar gratuitamente sobre como poderíamos nos proteger. Para que a Emma recebesse alta, exigiram um plano de segurança bem detalhado, deixando claro que ela não poderia se aproximar da nossa família. Ela teria que morar em residência supervisionada, continuar a terapia e, de jeito nenhum, ter contato comigo. Cada nova exigência reduzia ainda mais as opções dela. A obediência que antes parecia convincente foi ficando cada vez mais forçada. Na terapia familiar, minha mãe se abriu e contou que, quando era adolescente, também enfrentou crises de identidade em relação à irmã mais velha,
chegando a ser internada após tentar assumir a identidade da irmã durante um surto. Ou seja, o padrão era mesmo de família, mas minha mãe se recuperou com tratamento. Ela escondeu essa história por vergonha, sem perceber que, se soubéssemos disso antes, talvez tivéssemos entendido a situação da Emma bem mais cedo. Assumi como missão garantir que as irmãs recrutadas pela Emma tivessem acesso ao apoio terapêutico. Os pais delas me agradeceram, e ao mesmo tempo, ficaram envergonhados por não terem percebido os sinais de alerta. Uma das mães chorou muito, dizendo que eu tinha salvado a filha dela de virar mais uma vítima. O peso de impedir a Emma de fazer novas vítimas era enorme, mas eu sabia que era necessário. Dona Patterson organizou uma vigília no bairro para monitorar qualquer movimentação da Emma perto da nossa casa. O engajamento dos vizinhos foi emocionante. Todo mundo trocando telefone, combinando de avisar sobre qualquer coisa estranha. Até o carteiro prometeu prestar atenção e avisar se visse alguém parecido comigo agindo estranho. As tentativas de manipulação da Emma com meu pai finalmente fracassaram quando o terapeuta dele o ajudou a perceber os padrões. O controle pela culpa, a chantagem emocional, o jeito de usar o favoritismo como arma. Ele enxergou que a rejeição dele ajudou a criar um cenário perfeito para o colapso da Emma. Mas, mesmo assim, dizia que as atitudes dela não tinham justificativa. Minha avó me ligou chorando depois que Emma pediu minha certidão de nascimento, dizendo que precisava para resolver questões médicas. A manipulação foi tão sutil que minha avó quase enviou o papel antes de lembrar dos nossos avisos. Ela reconheceu o padrão, igual ao que a própria irmã dela tinha vivido décadas atrás. Outro segredo de família vindo à tona. O trauma atravessava gerações e era bem mais profundo do que qualquer um queria admitir. Minha professora pediu 1000 desculpas quando percebeu que vinha trocando e-mails com a Emma achando que era comigo. As mensagens estavam perfeitas, discutindo trabalhos com o meu estilo e nível de detalhe. Só um detalhe de uma lembrança de infância que contei em aula entregou a farsa. Ela prometeu avisar a segurança da faculdade sobre a possibilidade de alguém se passando por mim. Nas imagens do banco, de 3 semanas antes, dava para ver a Emma tentando acessar minhas contas com um documento falsificado tosco. O caixa seguiu o protocolo e não atendeu, mas a Emma ficou reparando em cada detalhe. Já estava planejando um golpe financeiro, além de tudo o resto. Amanhã terminava o prazo de 14 dias da internação dela. A clínica não poderia manter a Emma sem um novo episódio, e ela era esperta demais para dar motivo. A reunião de família seria nossa chance final de impor limites antes que ela ganhasse mais liberdade. Passei a noite revisando as provas e me preparando para qualquer tentativa de manipulação. O processo de alta mostrou o verdadeiro estado da Emma quando avisaram que ela não poderia voltar para casa. Na hora, ela perdeu a compostura. Gritou que aquela era a família e a casa dela. A segurança precisou intervir quando ela tentou arrancar os papéis da alta, dizendo que os nomes estavam errados. Esse surto nos deu mais 72 horas, mas não passava disso. Ficou claro naquela reunião que só havia 2 caminhos. Ou a Emma aceitava tratamento e buscava a própria identidade, ou a situação ia ficar ainda mais perigosa depois que ela saísse. Não dava para negociar com delírios tão profundos. O olhar preocupado da assistente social só reforçou o que todo mundo já sabia. O sistema não estava pronto para lidar com esse nível de manipulação. Conduzi a reunião com uma serenidade que surpreendeu todo mundo, até a Emma. Apresentei as provas das ameaças com profissionalismo, me mantendo calma enquanto ela tentava me provocar e sem cair nas armadilhas dela. Emma ficou visivelmente abalada com minhas respostas frias, porque estava acostumada a me ver reagindo do jeito que sempre funcionou. Os administradores do hospital foram analisando nosso dossiê com uma preocupação cada vez maior. O tamanho do plano da Emma, a rede que ela construiu, toda a documentação detalhada dos comportamentos obsessivos, deixava claro o risco crescente que ela representava. Eles se recusaram a liberar a alta para casa, exigindo que encontrássemos outro lugar antes de qualquer definição. No laudo final, a doutora Chen deixou bem claro que a Emma ainda representava uma ameaça real para minha segurança e até para minha identidade. A opinião dela pesou na equipe, que logo começou a buscar alternativas para uma internação psiquiátrica de longa duração. Foi uma vitória amarga, porque sabíamos que era provisória, mas pelo menos nos deu tempo de nos reorganizar. Nossa família teve que se adaptar, criando novos hábitos sem a presença da Emma. Instalamos sistemas de segurança, testamos tudo várias vezes, e as checagens diárias viraram rotina. Minha mãe, ainda se recuperando da visão, aprendeu a estar sempre atenta, mesmo tendo que lidar com as limitações. A casa ficou diferente, mais protegida, mas também mais triste ao aceitarmos que aquilo tudo era nosso novo normal. Antes de ser internada por tempo indeterminado, Emma ainda tentou manipular a situação e ligou para o meu pai acusando-me de inventar tudo, chorando, dizendo que era vítima de inveja. Insistiu que eu não sabia dividir a atenção. Mas meu pai finalmente saiu desse ciclo de culpa. Ele disse que a amava, mas que não ia mais alimentar os delírios dela. Desligou e bloqueou o número. 2 semanas depois da internação definitiva de Emma, a gente experimentou um alívio estranho misturado com desconforto. Os olhos da minha mãe responderam bem ao tratamento, mas os óculos se tornaram companheiros para sempre. Na terapia familiar, enfrentamos conversas dolorosas sobre o favoritismo do meu pai e a tendência da minha mãe de passar pano. Encarrar a verdade doeu, mas foi necessário para evitar que tudo recomeçasse. 3 meninas da fraternidade de Emma pediram ajuda para se livrar da influência dela, mesmo de dentro da clínica. A influência da Emma era maior do que a gente imaginava. Ela mandava cartas com códigos, fazia ligações escondidas, tudo para continuar controlando garotas vulneráveis. Cada relato revelava mais uma faceta da manipulação dela.
Com tudo documentado, nosso advogado conseguiu uma ordem de restrição para os cúmplices conhecidos da Emma. O juiz, ao analisar o caso, levou a sério a questão da manipulação adolescente e entendeu que a Emma usava terceiros quando não podia agir diretamente. Chloe recebeu a notificação judicial em casa, o que obrigou os pais dela a finalmente encarar toda a situação. O ponto de virada foi quando a própria Chloe confessou tudo para os pais e topou começar uma terapia. Sem sua principal aliada do lado de fora, a rede da Emma foi desmoronando. Outros ajudantes começaram a se afastar, enxergando enfim a gravidade da situação, sem o filtro da influência dela. O castelo de cartas estava realmente desabando. Naquela tarde, a sessão de terapia familiar teve um peso diferente. O favoritismo do pai veio à tona em confissões difíceis, enquanto os comportamentos permissivos da mãe ficaram impossíveis de negar. A terapeuta registrou tudo e montou planos de tratamento específicos para cada um. A ausência de Emma pairava no ambiente. Todos processávamos anos de disfunção que nos trouxeram até ali. Nosso advogado analisou o dossiê cuidadosamente e preparou medidas protetivas bem detalhadas, inclusive pensando nas tentativas da Emma de coletar material genético, que nos preocupavam muito. Ele entrou com ações para impedir qualquer coisa relacionada à identidade, sem autorização judicial. O respaldo legal só ficava mais sólido, criando barreiras que a Emma não conseguiria ultrapassar nem com charme, nem com lágrimas. Parentes distantes começaram a tomar partido quando viram as provas. A maioria apoiou todas as medidas depois de ler os documentos minuciosos sobre o plano da Emma, mas alguns, mais afastados, chegaram a nos acusar de exagero. Até que a própria Emma tentou convencê-los, ligando e tentando recrutar as filhas deles para sua irmandade, aí caiu a ficha. A clínica psiquiátrica reforçou os protocolos de segurança quando descobriu os planos de fuga de Emma. Mas quem merecia aplausos mesmo era a funcionária do banco, que percebeu a identidade falsa, e o escândalo da Emma, gritando sobre sua casa e família, ao perceber que não poderia voltar, foi tipo aquela pessoa que finge não ter pegado o último biscoito, quando todo mundo já viu que ela comeu a caixa toda. Funcionários encontraram mapas super detalhados desenhados por ela durante a arte-terapia, mostrando pontos cegos das câmeras e horários de troca de turno. Ela era realmente inteligente, o que só aumentava o risco e justificava a necessidade de mantê-la sob contenção por mais tempo. Cada nova descoberta reforçava a importância de um tratamento prolongado, não de uma alta rápida. Nosso sistema de segurança pegou movimentação suspeita numa noite. As imagens mostravam a Chloe rondando a casa, tirando fotos das janelas e portas. A polícia chegou rápido, mas ela já tinha sumido. Isso comprovou que a influência da Emma continuava ativa, exigindo vigilância constante de toda a nossa rede de apoio. As sessões do Dr. Chain com a Emma revelaram delírios ainda mais profundos do que pensávamos. Ela realmente acreditava que protegendo a família, eliminando a concorrência, estava agindo certo. Na cabeça dela, 2 filhos eram demais para pais divorciados amarem. A lógica era distorcida, mas fazia sentido para ela. Melhor ser filha única preferida do que dividir amor. Os laudos psicológicos só aumentavam a cada consulta. A visão da minha mãe foi melhorando aos poucos, embora os danos permanentes tenham ficado. Admirável como ela se adaptou, aprendendo a lidar com a visão periférica reduzida. As cicatrizes físicas lembravam todo dia do que a Emma era capaz. Apesar disso, minha mãe se recusou a alimentar rancor e preferiu tentar entender como deixou de perceber os sinais por tanto tempo. Os pais do Jake também instalaram sistemas de segurança depois que a Emma tentou aliciar a irmã dele. O bairro inteiro se mobilizou, trocando informações sobre movimentos estranhos, e isso trouxe um benefício inesperado. A comunidade se uniu em torno da proteção. Até quem não se conhecia passou a cuidar uns dos outros. As sessões de arte-terapia revelaram conteúdos ainda mais perturbadores. Emma produziu colagens elaboradas, usando fotos que conseguiu sabe-se lá como, e meu rosto aparecia centenas de vezes, formando imagens maiores dela mesma. A terapeuta conseguiu registrar tudo antes que Emma destruísse as provas. Cada trabalho mostrava o tamanho da obsessão. Uma perícia financeira revelou mais ainda. Emma vinha esvaziando aos poucos uma poupança que a mãe fez para ela, gastando com ferramentas de roubo de identidade e equipamentos de vigilância. As compras eram de 2 anos atrás, provando que tudo foi planejado, não um surto repentino. A cada nova descoberta, nossas estratégias de proteção ficavam mais robustas. O campus universitário aumentou a segurança depois de avistar várias recrutas da Emma. Algumas frequentavam minhas aulas, anotando tudo o que eu fazia e com quem eu falava. Os professores passaram a receber alertas com fotos para aprender a identificar possíveis impostoras, e minha educação seguiu envolta por uma paranoia que, embora desconfortável, era necessária. O Dr. Chain sugeriu um tratamento inovador para a Emma. Ao invés de confrontar o delírio de forma direta, a terapia buscaria tornar a própria identidade da Emma mais atraente para ela do que a minha. Seria um processo longo, talvez de anos, mas trazia esperança de recuperação. No começo, os relatórios mostravam pouca evolução. Emma resistia a qualquer insinuação de que não era eu. Nosso advogado descobriu que ela tentou até mudar o nome legalmente para o meu, mas o pedido foi negado por conta da internação psiquiátrica.
A tentativa, no entanto, deixou claro o quanto ela estava determinada. Fomos fechando cada brecha legal que pudesse ser usada, e a papelada já ocupava vários arquivos. A senhora Patterson faleceu de repente, vítima de um infarto, e no velório a filha me agradeceu por proteger sua mãe das manipulações da Emma nos últimos meses. Essa perda aproximou ainda mais nossa comunidade e reforçou a vontade de manter limites firmes. Mesmo internada, Emma enviou um cartão de condolências da clínica. Meu pai, em terapia, começou a enxergar traumas antigos. Na infância, seus pais preferiam o irmão dele, alimentando um ciclo de disfunção que, sem perceber, ele próprio reproduziu com a Emma. À medida que se esforçava para quebrar esse padrão, pela primeira vez seu compromisso com a cura parecia sincero. A clínica onde Emma estava internada criou novas políticas depois de descobrir sua rede de recrutamento. O contato entre pacientes passou a ser rigorosamente monitorado, impedindo a formação de grupos perigosos, e outras clínicas do país pediram nossa documentação para evitar situações parecidas. Sem querer, a Emma acabou contribuindo para melhorar protocolos de segurança na área de saúde mental. A ordem de restrição contra a Chloe funcionou. Ela foi presa tentando entrar no meu trabalho, com instruções detalhadas da Emma e até roteiros de conversas e uma lista de itens para roubar. Os pais da Chloe, finalmente, aceitaram a gravidade da situação e fizeram uma intervenção séria. O caso saiu no noticiário local, alertando outras pessoas para táticas de manipulação. A cirurgia ocular da mamãe não trouxe grandes melhoras, mas pelo menos impediu que a visão dela piorasse. Agora ela usa óculos especiais e vai se adaptando à nova rotina. Grace mudou profundamente depois de tudo. Ficou mais alerta, percebe sinais das pessoas que antes passavam despercebidos, inclusive indícios de manipulação. O aniversário de 18 anos da Emma se aproximava, trazendo uma mistura de sentimentos. A maioridade traria novos desafios para manter o tratamento, mas a clínica, junto com nosso advogado, se planejou para garantir o cuidado adequado. Logo, Emma seria transferida para uma instituição adulta, preparada para casos de transtorno de identidade. O aniversário passou sem qualquer comemoração familiar. O Dr. Chen publicou um estudo de caso sobre a condição da Emma, mantendo o anonimato, mas compartilhando reflexões importantes sobre o tratamento. O artigo ajudou outros profissionais a identificar sinais parecidos mais cedo, tornando o caso da Emma material de ensino para residentes de psiquiatria, e quem sabe, evitando tragédias no futuro. Talvez esse fosse o legado dela, ajudar outros a não seguir pelo mesmo caminho. A casa agora parecia diferente, mais protegida, mas ao mesmo tempo menor. Cada porta tinha várias trancas, as janelas receberam película de segurança e câmeras monitoravam tudo. A fortaleza que criamos nos protegia fisicamente, mas lembrava diariamente o motivo de ser necessária. Trocamos liberdade por segurança, uma barganha que ninguém deveria ser obrigado a fazer. As cartas da Emma ainda chegavam de vez em quando, sempre filtradas pela clínica antes de nos alcançar. Em reuniões familiares, os funcionários compartilhavam o conteúdo, delírios que mudavam o tempo todo. Às vezes ela escrevia como se fosse eu, às vezes como ela mesma, sempre planejando se transformar em mim. O único padrão era justamente a inconstância, refletindo a fragmentação da identidade dela. O Jake me pediu em casamento num jantar tranquilo em casa. A normalidade daquele momento parecia até irreal depois de tanto caos. Ele enfrentou todas as tempestades da Emma ao meu lado, mostrando que o compromisso dele era de verdade. A aliança era simples, comprada à vista para que a Emma não tivesse como descobrir. Até na felicidade, a gente precisava pensar em segurança. A avaliação semestral da clínica concluiu que o quadro da Emma seguia sem mudança real. Ela já sabia fingir progresso, mas não melhorava de fato. A equipe recomendou tratamento por tempo indeterminado, com reavaliações regulares. A notícia trouxe alívio, mas também tristeza. Minha irmã já não existia mais, substituída por alguém que só queria ocupar meu lugar. Mamãe, mexendo nos armários, encontrou fitas antigas de vídeo. Emma, criança, rindo, brincando, sem nem sinal da escuridão que viria depois. Assistimos juntas, sentindo falta daquela menina que ela foi antes da rejeição do papai distorcer tudo. As fitas voltaram para o armário, difíceis demais de rever. A formatura se aproximava, misturando alegria e tristeza. A segurança do campus se uniu à polícia local para garantir que a rede da Emma não atrapalhasse a cerimônia. Minha conquista acadêmica parecia meio vazia, sabendo que ela, da clínica, provavelmente tramava sua própria versão do meu sucesso. O diploma representava sobrevivência tanto quanto educação. Papai se casou de novo com a Rebecca numa cerimônia discreta, sem nossa presença. Foi uma escolha acertada, evitando gatilhos para a Emma e preservando nossos limites. Mais tarde ele mandou fotos, feliz, mas com um certo ar de melancolia. A família que ele desfez não tinha como ser reconstruída, só reinventada de um jeito mais seguro. A arte da Emma foi ficando cada vez mais abstrata, a ponto de nem os terapeutas entenderem. Algumas obras foram expostas no boletim da clínica, elogiadas pela técnica, mas pouca gente percebia as mensagens escondidas. Eu reconhecia meus próprios traços, fragmentados e remontados de formas novas. A obsessão dela encontrou um canal na arte. Quando completou 1 ano do ataque com supercola, as emoções vieram de surpresa. Mamãe passou os dedos nas cicatrizes das pálpebras, refletindo sobre o quanto já tínhamos superado. A casa continuava protegida. Os laços familiares se fortaleceram na crise, e a Emma permanecia contida, em segurança. Sobrevivemos à tentativa dela de nos destruir, e apesar das marcas, seguimos inteiras.
O Dr. Chen se aposentou e passou o caso para um colega mais jovem. Nas últimas anotações, deixou registrada a esperança de algum avanço, mesmo reconhecendo que a caminhada seria longa. Ela acabou se tornando muito mais do que uma psiquiatra para nossa família. Foi uma verdadeira guia em tempos quase impossíveis. A profissional que a substituiu parecia eficiente, mas não tinha aquela sensibilidade instintiva da doutora Chen. Certa vez, a clínica da Emma relatou um incidente de menor gravidade com outra paciente. Emma havia convencido uma nova interna a ligar para nossa família, se passando por mim, dizendo ser minha irmã. A tentativa de manipulação foi logo descoberta, mas deixou claro que os velhos padrões de Emma continuavam ativos. O tratamento precisou ser ajustado para lidar com esse tipo de comportamento, que se repetia. A criatividade dela para arranjar novas vítimas parecia não ter fim. Seguir em frente passou a significar aceitar o nosso novo normal. As checagens de segurança viraram parte da rotina. A documentação era feita todos os dias, e a ausência de Emma doía, mas era o que precisava ser feito. Aquela menina que esperava o pai na janela tinha se transformado em alguém perigoso, movido por rejeição e delírios. O amor, infelizmente, não conseguia remendar o que o trauma tinha destruído. Nossa família só encontrou estabilidade quando passou a viver dentro de uma rotina bem estruturada. As sessões de terapia se tornaram semanais. As revisões de segurança eram feitas a cada mês, e a comunicação constante mantinha tudo funcionando. A sombra da Emma ainda estava ali, mas já não ditava mais nossas decisões. Aprendemos a conviver com os limites necessários, encontrando alegria nos pequenos momentos, sem nunca baixar a guarda. O equilíbrio era possível, mesmo que estivesse longe do ideal. 3 anos depois, Emma continuava em tratamento. Seu quadro não havia mudado, mas estava controlado. Ela construiu toda uma identidade em cima de ser eu, criando lembranças e situações que nunca existiram. A clínica oferecia todo o cuidado possível, sempre dentro dos limites de segurança. Cheguei a visitá-la uma vez, e me vi refletida nos gestos e na aparência dela. Aquela visita só confirmou o que já sabíamos. Minha irmã, como eu conhecia, já não existia mais. No lugar dela, ficou alguém que acreditava de verdade ser eu. Nossa família foi se curando à sua ausência, marcada, mas sobrevivendo, amando-a de longe, de uma forma que mantinha todos protegidos. Bom, essa é uma maneira de encerrar essa história. Emma ainda acha que é a irmã, mesmo depois de 3 anos. Espero que vocês tenham gostado da história. Um abraço.